Fala galera, professor Geraldo Neto na área. Estava morrendo de saudade de vocês, não aguentei e estamos aqui. E hoje nós vamos dar início ao nosso módulo de princípios, perfeito? É o módulo voltado para a gente estudar os princípios que regem a administração pública, perfeito? Tem que prestar bastante atenção. A gente não pode dar mole quanto a isso, porque ainda mais se tratando de concurso público, você tem que saber exatamente o que diz tanto a Constituição Federal e os princípios implícitos trazidos pela doutrina ou por qualquer outra lei infraconstitucional. A gente tem que saber porque cai muito em prova. E quando se trata de direito administrativo, princípio é muito importante porque ele ajuda você a interpretar aquela questão de prova. Eu até costumo brincar, você pode até não saber nada, mas se você dominar bem a matéria, o tópico de princípios, você vai fazer uma excelente prova. Você vai conseguir, eu até brinco, né? Até para chutar tem que ter talento. Você vai conseguir fazer uma boa prova, você vai conseguir eliminar algumas questões. E isso é de suma importância quando se trata de concurso público. Lembrando, né, gente? Isso daí eu estou falando no caso de uma questão aonde, se você não errar, não venha de suprimir algum tipo de pontuação. Beleza? Porque a estratégia ela muda de prova para prova, tá? Vamos lá. Deixa eu cair dentro aqui com vocês. Só ligar aqui rapidinho lá. Olha só, continuando com vocês. Vamos lá. Princípios. Olha só, princípios da administração pública. A gente tem que ter um cuidado, porque assim, você já deve ter lido alguma apostila, algum livro, assistido alguma aula, e a gente tem uma gama enorme de princípios. O que eu vou falar para vocês? A gente vai trazer o seguinte, eu vou trazer os princípios para vocês explícitos, perfeito? E depois, os princípios implícitos, ok? Eu vou trazer os princípios explícitos e os princípios implícitos, ok? Por quê? Esses explícitos, nós vamos trabalhar, eles se encontram lá no artigo 37, caput, da Constituição Federal. Beleza? E os princípios implícitos? Eles vêm através do quê? Do entendimento da doutrina, da interpretação da Constituição, das leis, perfeito? Do próprio conteúdo das leis infraconstitucionais, perfeito? Daqui a gente vai derivar os implícitos. Então, eu quero que você fique atento ao seguinte, se está escrito na lei que é princípio lá na Constituição Federal, como a gente vai ver no artigo 37, que pertine à nossa matéria, show de bola, é um princípio explícito. Foi? Todos os outros, a título de concurso público, a gente vai colocar como princípio implícito, mas aí eu aprofundo mais para poder mostrar alguns detalhezinhos para vocês durante a explicação, tá bom? Lá no artigo 37 caput da Constituição, se você está acompanhando aí em casa, ele mesmo fala, lá está assim, ó, a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, que a gente vai lembrar pelo recurso mnemônico LIMP, perfeito? Antes da gente aprofundar dentro dos princípios, a gente bate um papo a respeito exatamente o que seriam os princípios, para que servem os princípios. A gente sabe que, pelo direito administrativo, a gente tem que atuar, a administração pública tem que atuar dentro daquilo que está positivado, dentro daquilo que está previsto em lei. Tranquilo. Mas como eu vou aplicar essa lei? Como eu vou interpretar essa lei? Como eu vou dar lógica a essa lei? Daí a necessidade de se fazer o estudo, a aplicabilidade dos princípios. Por quê? Segundo os doutrinadores, eles servem para interpretar as normas legais. Beleza? Para que eu possa melhor aplicar aquela legislação. Se você parar para analisar, quando você vai estudar direito constitucional, você tem a Constituição Federal. Direito civil, você pega o Código Civil. Processo civil, Código de Processo Civil. E assim vai, penal, processo penal, tributário. Quando você vai estudar direito administrativo,
você junta tudo aquilo que foi editado até hoje. Dali de dentro eu tiro aquilo que importa para mim, naquele caso, o que importa para a administração pública. E aí eu chamo aquilo ali de quê? Direito administrativo. Então é um conjunto de leis esparsas no tempo, no espaço. Então às vezes você vai se ver aplicando uma legislação da década de 70 junto com uma legislação dos anos 2000. Então assim, como é que eu vou dar uma lógica? Uma lei que o lapso temporal intercorrido entre uma e outra foi de 30 anos. Para que eu venha conseguir fazer isso da melhor forma, eu tenho que fazer o quê? A aplicabilidade dos princípios. Eles vão me permitir fazer uma melhor interpretação daquela lei. Perfeito? Então, vocês já sabem que normas, o princípio, ele vai nos ajudar. Os princípios, eles nos ajudam a interpretar as normas, para que a gente possa ter o quê? Uma fiel, uma exata, uma melhor aplicabilidade das mesmas. Tá bom? Foi? Deixa o tio apagar aqui que a gente vai dar continuidade, tá? Vamos lá. Olha só. Princípios. Eles determinam o alcance e o sentido das regras. Então, olha só, eu quero que você sublinhe no seu material o alcance e o sentido das regras. Ou seja, até onde aquela regra vai. Quando eu falo regra, eu estou enquadrando tudo aquilo que tem a caráter legislativo, tá? O alcance daquela regra, qual é o sentido dela? Ele serve para isso, ok? Das regras. Servindo de quê? Parâmetro para a exata compreensão delas e para a própria produção normativa. Ou seja, então eu quero que você perceba que o princípio ele é utilizado depois que a norma foi produzida, para que eu possa o quê? Ter o quê? Uma aplicabilidade melhor possível, uma compreensão exata, entendeu? E também o princípio ele é levado em consideração antes mesmo da produção da norma. Por quê? Porque quando o administrador público ele vai legislar, perdão, quando o legislador ele vai legislar, ele tem que ficar atento aos princípios que regem a administração pública. Porque não adianta nada ele pegar, por exemplo, o legislador produzir uma lei permitindo que um determinado deputado possa se utilizar de recursos públicos para custear as suas vontades, seus interesses de cunho pessoal. A gente está vendo que claramente essa lei está ferindo o quê? O princípio constitucional da finalidade, da impessoalidade, e por aí vai. Então tem que ficar atento com relação a isso, tá? Tanto antes quanto depois eu tenho que analisar os princípios. Eles não se restringem em fixar limites ou fornecer soluções o quê? Exatas. E sim consagram os valores a serem atingidos. Então você percebe que o princípio ele não atua de maneira direta, concreta. Ele acaba sendo o quê? Genérico, para aquela situação, para aquela, assim, eu tenho a valoração dos princípios para aquela essência como um todo, perfeito? Dessa forma, os princípios não fornecem solução única, pois propiciam um elenco de alternativas, exigindo, por ocasião de sua aplicação, que se escolha uma dentre diversas soluções. Ou seja, com a aplicabilidade dos princípios, eu não vou ter ele se chocando um com o outro, eu não vou ter ele colidindo, não, eu vou ter várias possibilidades. Tanto é que quando você analisa que o administrador público e a sua atuação, a gente percebe que, por vezes, ele viola um determinado tipo de princípio. E pela condução da alternativa da questão que foi cobrado para você, a gente acaba direcionando para um princípio ou para outro princípio. Mas se você for parar para perceber, ele acaba ferindo uma gama de princípios. Entendeu? Tem que ter atenção quanto a isso, tá? Os princípios, eles não se excluem na hipótese de conflito. Como assim, tio Geraldo? O princípio, ele não se exclui na hipótese de conflito. Olha só, como funciona. Se eu tenho, primeiro exemplo. Se eu tenho uma lei que ela vai de encontro com uma outra lei, o que acontece? Elas estão colidindo? Elas estão se chocando? Sim. Ou eu aplico a lei A, ou eu aplico a lei B. Não tem como eu aplicar as duas leis ao mesmo caso. Então, uma lei cai por terra.
Seja qual for o motivo que fez a outra cair. Ou porque uma é mais moderna, ou porque é mais específica, ou porque tem determinada hierarquia, enfim, lei com lei, eu não tenho como fazer essa mitigação. Agora, quando se trata de princípios, eu tenho o princípio A. Ele está se chocando com o princípio está se chocando com o princípio B. O que vai acontecer? Eu não vou excluir, anular, aniquilar um ou outro, não. Eu vou fazer o quê? Posso fazer o quê? Uma mitigação, ó. Tira um pouquinho daqui, tira um pouquinho dali. Eu vou ajeitando as coisas e eu faço o quê? A aplicabilidade dos dois naquele caso que a gente está tratando. Perfeito? Então, a aplicabilidade de um não exclui o outro. Igual eu dei um exemplo. Quando criaram uma lei que permite que um deputado possa custear seus interesses particulares com direito público, com dinheiro público. Peraí, eu feri o princípio da impessoalidade? Sim, mas eu também feri o da finalidade, eu feri o princípio da legalidade, eu feri o da moralidade, eu feri uma cambada de princípios. Perfeito? Então tem que ficar atento nisso daí, tá bom? E geralmente quando a galera erra isso daí em prova, é quando acaba confundindo ou quando acaba achando que exclui ou não. Então tem que ter atenção, bastante atenção, ainda mais tratando do princípio do enunciado, para não dar mole, tá? Vou apagar aqui para vocês. Vamos lá. Calma aí que travou aqui, peraí. Iago? Foi? Não, foi não. Peraí. Acho que travou aqui. Iago? Vamos lá, galera, voltando aqui. Olha só. Então, a gente viu aqui, ó, os princípios eles não se excluem na hipótese de conflito. O que não acontece, o que acontece, diferente quando se trata de leis. Aqui, ó, dotado que são de determinado valor ou razão, o conflito entre princípios deve ser resolvido mediante uma ponderação de valores. Perfeito? Ou ponderação de interesses. Eu vou analisar os valores que estão o quê? Envolvidos naquele conflito entre princípios. Eu vou analisar o quê? Os interesses envolvidos naquele conflito ali entre princípios. Tá bom? Olha lá, ó. Deve-se buscar uma solução que harmonize, olha aqui a palavra, ó, uma solução harmônica, que harmonize, que relativize todos os princípios em jogo, um cedendo espaço para o outro, beleza? Então a gente consegue fazer o quê? Puxa uma seta no teu material e tu pode botar aqui assim, ó, mitigação. Ou seja, eu suprimo um pouquinho eu seguro um pouquinho o outro, e eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o quê? Um meio termo ali, eu consigo fazer a aplicabilidade de todos os princípios envolvidos, de acordo com a ponderação de valores, de interesses, tá bom? Tranquilo? Show de bola? Vamos lá que eu vou passar agora para o próximo slide e a gente dá continuidade aqui, tá? Eu sei que a gente ainda não entrou na parte, no tópico entrando propriamente nos princípios, mas isso daqui é muito importante que a gente tenha esse conhecimento, tá? Essa ponderação é possível porque os princípios, ao contrário das regras, conforme eu já expliquei para você, ao contrário das regras, não possuem hierarquização. Então, como assim, Geraldo? Princípio não tem hierarquia entre um e outro. Não tem. Sério, Geraldo? Sério, não há hierarquia, tá? Olha lá, ó, não possui hierarquização material entre si. Vale dizer, não há princípio mais ou menos importante, ou seja, todos os princípios eles se equiparam, perfeito? Então, esquece, quando a gente trata da parte legislativa, quando a gente trata de regras, eu tenho a pirâmide de Kelsen. Ou seja, eu tenho a Constituição Federal, eu tenho as normas infraconstitucionais, as supralegais, eu tenho os decretos, ou seja, eu tenho uma hierarquia
ali. Quando se trata de princípios, não há de se falar em hierarquia, beleza? Vamos lá. O princípio aqui, os princípios desempenham papel relevante para o direito administrativo, permitindo à administração e ao judiciário estabelecer o quê? O necessário equilíbrio entre as prerrogativas da administração e os direitos dos administrados. Então, você já percebeu que, eu tenho aqui, uma balancinha, correto? Que, de um lado, eu vou ter o quê? As prerrogativas da administração pública e, do outro lado, eu vou ter o quê? O direito dos administrados. Perfeito? Então, eu vou fazer essa ponderação. Correto? Show de bola? Perfeito? Deixa eu apagar isso aqui que eu fiz, para a gente retornar com o texto aqui. Beleza? Aqui, da administração e os direitos dos administrados. Os princípios básicos da administração pública podem ser subdivididos em princípios expressos e princípios implícitos, a depender de estarem ou não registrados na forma explícita, lá no artigo 37, caput da Constituição Federal, que foi o que eu falei para vocês, ou seja, esses princípios básicos, esses regramentos básicos, e aqui eu vou apresentar para você um rol básico, porque o que tem de princípio aí, cara, eu tenho até um amigo meu que é professor de direito administrativo também, ele fala, né, o bom do direito administrativo e o ruim do direito administrativo é que qualquer coisa, de qualquer lei que você pegar e chamar de princípio, vai ser um princípio. Então, aqui a gente traz o rol daqueles que mais são cobrados em prova, os mais importantes para você interpretar a matéria, ok? Vamos lá? Aí eu falo para você assim, a gente começa lá nos princípios da administração pública que são explícitos, ou seja, aqueles expressos, aqueles que estão dispostos lá no artigo 37, caput da Constituição. Perfeito? E aí a gente lembra lá daquele recurso mnemônico que eu botei lá no início, o LIMP, ok? Vamos lá, olha só. O que o artigo 37 caput fala? Ele diz, a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, Distrito Federal e municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, ok? Então, como a gente lembra desse recurso mnemônico? O LIMP. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, ok? Esses são o quê? Os nossos princípios básicos, mínimos. Estamos juntos? Vamos lá, tá bom? Então, não se esqueça, LIMP, até botei a bonequinha bonitinha aqui para você lembrar. LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Fala comigo, vai. LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, ok? Estamos juntos? Continuando aqui com vocês ainda, tá? É muito importante a gente perceber que tais princípios, eles devem ser observados por toda a administração. Se você voltar aqui atrás, ele diz, a administração direta e indireta. Então, vamos embora. Quem é a administração? Direta e indireta. Ou seja, aqui, eu tenho, União, Estado, Distrito Federal e municípios. Indireta, eu tenho aqui autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mista, eu tenho fundações, beleza? Tem os consórcios públicos de direito público, mas não vou entrar nessa celeuma agora, tá bom? Então, direta e indireta da onde? De qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, tá? Então, toda a administração pública que tem que obedecer, toda a administração pública, beleza? Toda a administração pública deve obediência a isso, tá? Vem. Olha só,
toda a administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes, sejam eles da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, tá? Aliás, até mesmo os particulares que estejam no exercício de função pública. Como assim, Geraldo? Por exemplo, uma organização social, eu tenho um concessionário, um permissionário. Se ele está, ainda que ele seja um particular, mas ele está na qualidade de prestador de um serviço público, então ele tem que observar? Tem que observar. Estamos juntos? Aqui, ó, organizações sociais que recebem recursos públicos para o desempenho de atividades de interesse em geral, achando-se obrigadas a observar o quê? Os aludidos princípios. É óbvio, né, gente? Por quê? A gente fala aqui organização social, a gente sabe, mais à frente a gente vai estudar, eu tenho as OS, né? Eu tenho as OS, eu tenho as OICIP, e aí a gente começa a discutir em cima disso, mas volta. O que você tem que ficar atento? Aqui, ó, aquela que recebem o quê? Recursos públicos, tá bom? Se eu tenho recurso público para o desempenho das atividades de interesse em geral, o que vai acontecer? Eu tenho que ter obediência por parte das organizações sociais do quê? Dos princípios que regem a administração pública em geral, tá bom? Vamos lá. Assim, não existe exceção em relação à observância dos princípios. Ou seja, Geraldo, eu tenho uma exceção? Ah, não, peraí. Eu posso desobedecer à legalidade desde que seja para o interesse público? Desde que seja para a finalidade? Como assim você está falando isso? Olha só. Raciocina comigo aqui. Vem comigo. Quer dizer, então, que, peraí, eu posso simplesmente pegar e suprimir a legalidade para atender a finalidade e o interesse público? Raciocina comigo, pensa. Um prefeito de uma determinada cidade, ele foi lá, pegou dinheiro dos cofres públicos e fez uma grande ação naquela comunidade, colocando um dia de médico para todos os moradores daquele município. Beleza, só que não tinha lei para tratar daquele assunto, não tinha lei permitindo ele fazer aquilo. Logo, ainda que ele tenha visado o interesse público, entendeu? Ainda pode até ter sido impessoal, ele atendeu a finalidade, o interesse público. O que acontece? Tinha lei permitindo ele fazer aquilo? Não. Então ele feriu o princípio da legalidade. Então, peraí, eu posso suprimir? Ele pode ser mitigado em face de outro? Não. Aqui, ó, não existe exceção em relação à observância dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência por parte da administração pública, tá? E o que o nosso mestre Carvalhinho fala, né? Que é o José dos Santos Carvalho Filho. Ele diz que esses princípios, eles revelam as diretrizes fundamentais da administração, de modo que só se poderá considerar válida a conduta administrativa que estiver compatível com eles. Então, se eu tiver uma conduta administrativa que não esteja 100% compatível com a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência, essa atuação da administração pública, ela não está certa, ela está errada, tá? Então não há de se falar o quê? Em supressão, não há de se falar em tratar como o quê? Excepcionalidade a não aplicação. Não, eu tenho que aplicar sempre, ok? Vamos lá. A doutrina clássica, ela vai classificar, né, os princípios expressos, aqueles que estão determinados lá no artigo 37. Perfeito? Só que assim, se você parar para anotar, lá na Lei 9784, que trata de processos administrativos, ela tem no artigo 2º um rol de princípios. Princípios esses, alguns que se coadunam com o artigo 37 caput, e outros que não estão presentes aqui. Aqueles princípios lá, eles são implícitos ou explícitos? No molde geral, todos aqueles princípios que não estão previstos na Constituição Federal, ainda, ou melhor dizendo, que não estão expressamente previstos na Constituição Federal, ainda que esteja expresso em uma lei infraconstitucional, ele vai ser considerado princípio implícito. Por quê? Porque a produção legislativa, ela deriva da própria Constituição Federal. Então, ele vai ser um princípio implícito. Entendeu? Agora, a gente tem que tomar um cuidado. Porque a gente pode pegar aquela questão maldosa falando o seguinte: o princípio X é um princípio
explícito na lei tal, 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 tal. Se aquele princípio estiver explícito na lei, show de bola. Beleza? Por exemplo, a segurança jurídica, que a gente sabe ser um princípio implícito, né? Dentro do nosso direito administrativo. Lá na lei 9784, que é a Lei de Processos Administrativos em âmbito federal, no artigo 2º, ele diz que é princípio, o princípio da segurança jurídica. Ou seja, lá ele é um princípio explícito, mas é um explícito infraconstitucional, que em todo modo ele é um princípio implícito. Acompanha aí, ó. Aqui, ó, a doutrina classifica como expressos apenas os princípios enunciados no artigo 37 da Constituição. Todos os demais, e aqui eu quero que você sublinhe, todos os demais inclusive os previstos nas normas infraconstitucionais, eles são considerados princípios implícitos, uma vez que são decorrência lógica das disposições da nossa Carta Magna. Perfeito? Então, ó, faz um asterisco aqui nessa página e tu bota assim, ó, gravar isso. Não pode dar mole em prova, tá? Tem que gravar isso daí na tua cabeça. Foi? Vamos lá. Agora a gente aprofunda e vamos entrar no princípio da legalidade. Deixa só eu apagar aqui para poder você conseguir enxergar direitinho. Vou pegar um gole d'água aqui. Vamos lá. Continuando aqui com você. Vem. Princípio da legalidade. Vamos lá. O princípio da legalidade, ele estabelece que toda e qualquer atividade da administração pública deve ser autorizada por lei. O que é isso, gente? Diferentemente do que ocorre com os particulares, que, por exemplo, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão quando tiver lei, que é aquela legalidade genérica que a gente tem lá no artigo 5º, a gente sabe que a administração pública, ela vive experiências, ela vive um mundo totalmente distinto de nós particulares, tá? Quando eu falo nós, é na qualidade de particular, tá bom? Então quando atuo, Geraldo Neto, quando eu atuo na condição de servidor público, eu tenho que observar o princípio da legalidade no que diz respeito à administração pública, tá bom? Como assim, Geraldo? O particular, ele pode fazer tudo aquilo que a lei não proíba, ou seja, se a lei não proíbe, vive uma relação de quê? De não contradição, beleza? Ele não contradiz a lei, o que vai acontecer? Ele é legal. Ele não fez nada que está proibido, defeso em lei, ele está legal. E se a lei for silente, se a lei não falar nada, significa o quê? Que ele pode fazer aquilo. Diferentemente do que acontece com a administração pública. Por quê? Quando a administração pública ela vai atuar, lógico, através dos seus agentes públicos, ela depende de obediência exclusiva do que está disposto em lei. É obrigatório para ela fazer aquilo ali. Entendeu? Então, gravem comigo. Quanto à legalidade diz respeito ao quê? A administração pública ela só pode fazer aquilo que a lei determina. E o agente público, perdão, e o particular pode fazer tudo aquilo que a lei não proíbe, tudo aquilo que ela permite. Estamos juntos? Foi? Olha só para você não ficar perdido aqui. Legalidade. Eu tenho a legalidade para os particulares e a legalidade para quem? Para a administração pública. Como funciona isso? O particular, se você simplesmente deseja andar um mês plantando bananeira, vai andar um mês plantando bananeira? Vai. Por quê? O particular pode fazer tudo que a lei não proíbe. Então, ó, pode.
pode tudo que a lei não proíbe. Perfeito? Ou seja, a legalidade para o particular, ele pode fazer tudo aquilo, desde que não seja o quê? Proibido em lei. Tá bom? Já a legalidade para a administração pública significa o quê? Foi? Ou seja, o princípio da legalidade para a administração pública significa que a administração pública ela só atua onde ou o quê? Só pode atuar quando a lei permitir, desejar ou obrigar. Beleza? Aqui, ó, se eu tenho, né? Vamos botar aqui observação. Lacuna legal. O que é a lacuna legal? A lei não fala sobre aquele caso. Significa o quê? Pode fazer. Agora, administração pública. Se eu tenho uma lacuna legal, significa o quê? Não faça. Estamos juntos? Foi? Alguém ficou com dúvida nisso daí? Perfeito? Então, legalidade para o particular, posso fazer o quê? Tudo que a lei não proíbe. Se eu tenho um vazio na lei, uma lacuna legal, eu posso fazer, eu posso atuar. Agora, a administração pública só pode, só deve atuar quando a administração permitir, ela desejar, obrigar, determinar, ok? Tem que estar expresso em lei isso daí, tá bom? Então, copia esse macetinho enquanto eu tomo um golinho d'água. E às vezes são detalhes que ajudam a gente na hora da prova. Tá bom? Foi? Vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Eu até costumo fazer para o meu aluno, é um desenho ridículo, mas que a gente nunca erra, né? A legalidade para a administração pública significa o quê? Igual um trem. Só pode andar onde tem o quê? Trilho. Perfeito? Só anda o quê? Onde tem trilho. Se quiser vir para cá, pode? Não, porque descarrilha, não pode. Agora, para o particular, é o quê? É aquele chevetinho que tu tem com aro 19 socado no chão. Você pode ir para onde você quiser com o chevetinho, desde que você não venha cometer alguma conduta proibida. Ou seja, se a velocidade é 60, você passa a 90. Se eu tenho um semáforo aceso, né? Se eu tenho vermelho aceso e o cara passa direto, ou então ele freia, mas fica em cima da faixa de pedestres, perfeito? O princípio da legalidade para o particular significa o quê? Posso fazer tudo aquilo que não seja proibido em lei. Ok? Estamos juntos? Vamos lá? Para poder dar uma engrossada no seu caldo, princípio da legalidade para a administração pública vive uma relação de subordinação aos trilhos legais. Ao passo que o princípio da legalidade para o particular significa o quê? Que vive uma relação de não contradição. Ele pode fazer o que ele quiser, desde que ele não venha contradizer a lei. Tá bom? Vamos apagar.
Vamos lá, olha só, vamos olhar aqui no materialzinho aqui. Aí, ó, o princípio da legalidade, ele estabelece que toda e qualquer atividade da administração pública deve ser autorizada por lei. Em outras palavras, diz-se que a administração só pode agir segundo a lei, que é o tal do secundum legem, entendeu? E não contra a lei, que é o contra legem, ou além da lei, que é o praeter legem. Como assim, Geraldo? Vamos lá, só para você entender isso daí. Se eu tenho uma lei e essa lei ela diz que o servidor ele tem que fazer X e ele faz Y, tá o quê? Contra a lei, beleza? Se ele tem que fazer até X, mas o servidor decide fazer até Z, quando ele tinha que fazer até X, ou seja, aqui, ó, dentro desse período, ele esteve na legalidade. Daqui para frente, ilegalidade. Perfeito? Ele vai ter o que? Uma ilegalidade. Tá? Show de bola? Tá molezinho isso daí. Tá? Vou apagar aqui. Continuando aí com vocês. Aqui, ó. É o princípio basilar do Estado democrático de direito. Então, é a própria eficiência que vai servir como base para o Estado democrático de... É a própria legalidade que vai servir como base para o Estado democrático de direito. Por quê? Aqui, ó, que se caracteriza pela submissão do Estado às leis que ele próprio edita. Então, o Estado, a partir do momento que ele edita uma norma, edita uma lei, ele mesmo se vê obrigado a obedecer àquela disposição legislativa. Ok? Lembre-se de que a lei é um instrumento portador da vontade dos cidadãos e que a administração tem o dever de satisfazer e tornar concreto o interesse geral. Ok? Portanto, o respeito à legalidade deve constituir diretriz básica da conduta dos agentes públicos sob pena de nulidade dos atos praticados. Aqui, ó. Então, ela tem que ser o quê? Uma diretriz básica da conduta dos agentes, tá bom? A legalidade é diretriz básica da conduta dos agentes, tá? E ele fala que ocorre em nulidade, ó, aqui, ó, sob pena de nulidade dos atos praticados, ou seja, aquele que não observou o princípio da legalidade, show de bola, tem um vício aí, tá? Ali, ó. Nulidade que pode ser decretada pela própria administração através do princípio da autotutela, tá? É um princípio implícito, show de bola, ou pelo Poder Judiciário, desde que provocado. Vamos lá. Então, a administração, quando ela atua de pronto, analisando a legalidade dos seus próprios atos, ela tem o quê? O princípio ela tem um princípio implícito da autotutela. Agora, o judiciário pode controlar a administração? Pode. Perfeito? Por quê? Porque é direito de qualquer um ir lá reclamar para os órgãos responsáveis para fazer o controle. E no caso, o judiciário ele pode? Pode. Só que no diz respeito ao quê? A legalidade. Por quê? O judiciário, ele não vai fazer controle de mérito, ele só vai fazer o quê? Controle de legalidade, e desde que provocado. Se é desde que provocado, é princípio da inércia. O que é o princípio da inércia? O judiciário somente poderá atuar quando for o quê? Provocado, mediante provocação. Tá? Então aqui eu tenho autotutela, que é um princípio implícito. Eu tenho o princípio... Eu tenho o princípio da autotutela, e aqui ele diz aqui, ó, o judiciário desde que provocado, ou seja, para que o judiciário atue a título de controle externo, só se ele for o quê? Provocado. Princípio da inércia. Ok? Vamos lá. Uma distinção clássica apresentada pela doutrina é que enquanto os indivíduos no campo privado podem fazer tudo que a lei não veda, já expliquei isso para vocês, ou seja, posso fazer tudo aquilo que a lei não proíbe, o princípio da legalidade em geral, constitucional ou da reserva legal. O administrador público, ele só pode atuar aonde a lei autoriza,
princípio da legalidade estrita ou legalidade administrativa. Então, sublinhe isso daí no teu material. A legalidade geral, o particular, ele pode fazer tudo aquilo que lhe é permitido, desde que ele não venha contrariar o quê? A lei. Agora, o princípio da legalidade estrita ou da legalidade administrativa, ele diz que os indivíduos, em suas atividades particulares, têm liberdade para fazer qualquer coisa que não seja, qualquer coisa que a lei não proíba. Já os agentes administrativos só podem fazer o que a lei permite. Bati nisso pra caramba com vocês, tá? Vamos ver o que o Eli Lopes Meirelles fala a respeito. Aqui, ó. Segundo ensina Eli Lopes Meirelles, na administração pública não há liberdade nem vontade pessoal. Os limites da ação total são dotados pela lei, que traduz a vontade geral. Então, é a lei que vai traduzir a vontade geral daquele eleitorado, a vontade geral daqueles administrados, perfeito? E aquela lei vai ser editada e aí publicada pelo órgão legislativo, tá bom? Pelo Poder Legislativo. Estamos juntos? Perfeito. Vamos lá. Continuando com vocês aqui, ó. Aqui, ó. Assim, vamos lá. Assim, o princípio da legalidade, quando visto sob a ótica do setor privado, ou seja, a reserva legal, caracteriza-se pela autonomia de vontade e está previsto como um direito fundamental lá no artigo 5º, inciso 2, que eu já falei para você que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei, tá bom? Lembrando que essa autonomia de vontade aqui, trazida por esse princípio, isso daqui, ó, é a legalidade genérica. Tá? É a legalidade genérica, tá bom? Aí depois a gente destrincha isso daí para a administração pública. Quando visto sobre a ótica da administração pública, o princípio da legalidade previsto lá no caput do artigo 37 da Constituição Federal, ele caracteriza-se pela restrição de vontade. Então, olha só. Legalidade para o particular, autonomia de vontade. Legalidade para o administrador público, restrição de vontade. Você, na qualidade de administrador público, não pode sair fazendo à torta e à direito aquilo que você quer, simplesmente porque você acha bacana. Não, eu só posso fazer aquilo que está dentro da lei. Beleza? No sentido de que os agentes administrativos só podem agir se quando a lei autorizar, e isso só podem atuar em consonância com a vontade geral, legalidade administrativa, e não com suas pretensões pessoais. Isso daí é verdade, por quê? Porque se ele atua de acordo com as suas pretensões pessoais, o que vai acontecer? Eu vou ter o quê? Uma série de prerrogativas, de benefícios, de valores, entendeu? Que ele vai visar o quê? Seu interesse. Aqui, ó. Vem aqui, ó. Olha lá, em consonância com a vontade geral, a legalidade administrativa. Aqui, ó. E não com as suas pretensões pessoais. Se eu atuo visando pretensão pessoal, o que vai acontecer? Eu acabo fazendo o quê? Ferindo a legalidade. Eu vou ferir também o quê? A impessoalidade, a moralidade, a finalidade, que foi aquele bate-papo que a gente trocou lá no início. O que era? Ainda que eu venha ferir um princípio, não quer dizer que eu não venha aplicar esse outro princípio, ou não venha enxergar outro princípio ferido aí, tá bom? Aqui, ó, ao contrário dos particulares, não é suficiente a ausência de proibição em lei para que a administração pública possa agir. Como assim? Se a lei diz, se a lei, tratando do particular, ela não fala nada, ela é excelente, significa o quê? O particular pode fazer. Para o administrador público, só pode fazer o que a lei determina ou permite. Por que eu falo determina ou permite? Determina atos vinculados. Permite, ela te abre uma margem de escolha, entendeu? Para que você venha praticar um ato discricionário, tá bom? É necessária a existência de uma lei que imponha, ou seja, a atuação vinculada, tá? Imponha a atuação vinculada. Depois eu vou te explicar, é porque todos os elementos estão de acordo com a lei.
a lei está determinando todos os elementos, não tem margem de escolha, ou que ela autorize a atuação discricionária. Então aqui, ó, a atuação vinculada, ó, sem margem de escolha. Me dá um exemplo, Geraldo? Sim, a sua aprovação. Você foi aprovado no concurso público dentro do número de vagas, o que vai acontecer? O órgão público para onde você fez a prova, obrigatoriamente tem que te chamar. Por quê? Você foi aprovado dentro do número de vagas. É o quê? É uma imposição para a administração pública, é uma atuação vinculada, tá? Agora, uma atuação discricionária. A administração pública ela vai dar um cargo em comissão, o administrador público. Ele pode escolher você? Pode escolher a mim, pode escolher qualquer um. Ou seja, ele tem o quê? Uma margem de escolha. Quando eu tenho essa atuação discricionária, aqui, ó, a gente bota aqui, ó, margem de escolha. Tá? Perfeito? Perdão. Vamos lá. Aqui, ó. Em razão dessa necessidade de plena obediência à lei, disse que a função administrativa subordina-se à legislativa, ou seja, a gente vê isso direto, tá, gente? Essa guerra de egos, até mesmo em alguns livros de doutrina, justamente porque o doutrinador ele quer falar alguma coisa diferente para poder vender o livro dele. E a gente diz aqui, ó, de fato, o exercício da função administrativa depende do exercício da atividade legislativa, uma vez que a administração só pode fazer aquilo que a lei antecipadamente autoriza. Ou seja, ele só pode fazer o que está escrito lá na lei. Se não tiver, não faz. Entendeu? Silêncio, lacuna, vazio legal significa para o administrador que ele não vai se mexer, tá? Um ponto importante é o princípio, aqui ó, é que o princípio da legalidade administrativa se refere à lei em sentido amplo. Tio Geraldo, o que é a lei em sentido amplo? É tudo aquilo que tem a caráter o quê? Normativo. Entendeu? Não é só aquela lei aprovada lá pelo poder legislativo, não. Eu tenho o quê? Decretos, portarias, instruções normativas, até mesmo os próprios princípios, tá bom? Olha só, o administrador público ele não se sujeita apenas à lei formal, tá? Fiquem atentos, que aqui ele falou que apenas, tá? Porque ele suprime isso daqui, aí tu vai estar errado, tá? Apenas a lei formal, aprovada pelo poder legislativo. É mais que isso aqui, ó. A administração deve obediência ao ordenamento jurídico como um todo, incluindo normas regulamentadas, aqui ó, regulamentares por ela mesmo editadas, decreto, portaria, instrução normativa e também o que? Aos princípios constitucionais. Então, você tem que ficar atento que quando a gente fala em atendimento da legalidade, não é só aquela leizinha, aquilo ali não. Eu posso ter uma instrução normativa, eu posso ter um decreto. Vou dar um exemplo para vocês. Eu trabalho muito com a parte de legislação para concurso público. E vira e mexe, a gente pega de um estado ou de outro, no próprio Rio de Janeiro, vou dar como exemplo, o estatuto que rege os servidores públicos do estado do Rio de Janeiro é um decreto, regulamentado por um outro decreto. Ou seja, aí o administrador público, não, é decreto, eu não vou obedecer, eu só obedeço lei. Não é assim que funciona, perfeito? Tem que ficar atento a isso daí, tá? Então, não é na legalidade em sentido estrito, tá bom? Porque você tem dois tipos de legalidade, né? A legalidade em sentido estrito e a legalidade no sentido amplo. Legalidade no sentido estrito é a lei propriamente dita, só o que está na lei, pronto e acabou. E a legalidade no sentido amplo é a lei em sentido estrito, mais portarias, decretos, instruções normativas, regulamentos. Perfeito? Tudo aquilo que tiver caráter normativo, tudo aquilo que for um regramento, tá bom?
Vamos lá? Inclusive a aplicabilidade dos princípios constitucionais, tá bom? Ó, vale ressaltar que o princípio da legalidade constitui uma das principais garantias de respeito aos direitos individuais, pois assegura que a atuação do Estado esteja limitada ao que dispuser a lei, prevenindo quaisquer ações autoritárias ou abusivas tendentes a restringir direitos. O que significa isso? Ela é uma garantia de respeito aos direitos individuais, justamente por quê? Porque como o administrador público, ele está de posse, ele está na mão dele a máquina estatal, ele acaba tendo uma liberdade de atuação muito grande, ele acaba podendo fazer muitas coisas. E a gente sabe na prática, né, gente? Tem poder pra caramba, pode fazer muita coisa mesmo no nosso país aqui. Mas espera aí, vamos lá. A gente sabe que ele acaba sendo o quê? Uma garantia ao respeito dos direitos individuais, justamente porque a legalidade para a administração pública, a legalidade para o administrador público, ela restringe a atuação dele. Ou seja, ela condiciona a atuação dele ao que está na lei. Perfeito? Então, a gente pode ver isso daí também numa questão de prova, que o princípio da legalidade ele se divide em duas vertentes. Para os particulares é uma relação de não contradição, ou seja, ele não pode contradizer a lei. Já para a administração pública é uma relação de subordinação. Ele tem que fazer o que a lei determina ou autorize. Se a lei não falar nada, ele não faz. Tá? Aqui, ó. Porém, existem situações previstas na Constituição que podem resultar em algum tipo de restrição ao princípio. E quais são? Olha lá, ó. Aqui, ó, o princípio da legalidade, nas quais a administração ela pode extrapolar os limites da lei. São elas: estado de defesa, que você vai aprender lá dentro do direito constitucional, o estado de sítio, tá bom? Está lá do 137 ao 139, o defesa está no 136, as medidas provisórias a partir lá do artigo 62, tá bom? Nesse caso, o Poder Executivo, ele aqui, ó, e não a lei em sentido formal. Por quê? Porque a gente sabe que medida provisória, ele tem o quê? Ela produz o efeito de lei, ela tem força de lei, mas dentro do prazo que ela vai durar. Ok? Se ela for confirmada, aí show de bola, teve a chancela do Poder Legislativo. Entendeu? Agora ela foi retirada, beleza, não vai produzir mais efeitos, tá bom? Lá dentro do direito constitucional você trabalha melhor isso daqui, tá? Aqui, ó, e não a lei em sentido formal, ela pode impor restrições aos direitos individuais a fim de enfrentar questões excepcionais, urgentes e relevantes. Então, para que eu venha editar venha decretar o estado de defesa, o estado de sítio ou produzir uma medida provisória, tem que ser o quê? Uma medida, o quê? Excepcional. Isso não é a regra, isso é exceção. Ela tem que ser urgente e relevante. Tá? O que eu brinco, né? O direito administrativo é a arte de se aprender o que na prática não se aplica. Porque a gente sabe que, principalmente medida provisória, ela é utilizada à torta e à direita, isso daí, ó, pelos nossos governantes aí. Entendeu? Pelo nosso presidente da República. Simplesmente ao seu bel prazer. Tá? E num passado não tão distante, muito utilizada, entendeu? Então a gente tem que ter um cuidado com relação a isso, tá? A gente aqui estuda o mundo perfeito, onde não tem erros, tá? E quando tem um erro, a gente fala que está errado e marca como errada aquela alternativa, tá? Vamos lá. Por fim, cumpre destacar as diferenças usualmente apontadas pela doutrina entre os significados, tá? Isso daí, eu até aprofundei um pouquinho, porque geralmente você compra um livro, uma apostila, ou até assiste alguma aulinha na internet e não teve a explicação daquilo ali, tá? Que acaba confundindo legalidade, legitimidade, tá bom? Olha só, aqui, ó, apontadas pela doutrina, entre os significados de legalidade e legitimidade. A legalidade significa agir conforme o texto da lei. A legitimidade, ela é o quê? Aqui, ó, denota obedecer, aqui, ó, agir, ó, obedecer não só a lei, mas também os demais princípios administrativos, como a moralidade, honestidade, probidade administrativa, interesse público, ok?
Olha aqui, ó. O Eli Lopes Meirelles, ele diz aqui, ó, cumprir simplesmente a lei na frieza do seu texto, ou seja, a legalidade, não é o mesmo que atendê-la na sua letra e no seu espírito, que é a legitimidade. A gente vê que esse conceito de legitimidade, ele apresenta certa carga valorativa. Perfeito? E ele é bem mais abrangente do que o de legalidade. Então, ó, a gente bota aqui, ó, legalidade versus legitimidade. Legalidade. Obedecer o quê? Letra fria da lei. Tá? Eu estou colocando isso daqui porque isso pode ser cobrado de você, tá bom? Letra fria da lei. Agora, a legitimidade. Ó, letra fria da lei mais princípios. Como assim, Geraldo? Exemplo rapidinho para você. Uma determinada lei permite que, por exemplo, desapropriação. A gente sabe que a legislação permite que o chefe do executivo ele venha promover a desapropriação, seja o presidente, seja o governador, seja o prefeito, tá bom? Ele pode promover a desapropriação, mas aí aquele prefeito, ele vai lá, de acordo com a letra fria da lei, e desapropria um imóvel. Só que ele desapropria aquele imóvel não porque era interesse da administração pública, até atendeu, né, o interesse primário da administração pública. Mas assim, na verdade ele desapropriou aquele imóvel porque ele era de um desafeto político, era um ex-adverso dele, ou seja, era o candidato que desenvolvia naquela localidade um trabalho social e estava agrupando muitos votos, enfim, ele foi lá e fez aquilo para prejudicar o cara. De certa forma, ainda que tenha indenizado, enfim. Ou seja, você percebe que ele até atuou de acordo com a lei, mas ele feriu o quê? A lei permitia ele friamente fazer aquela desapropriação, mas ele feriu o princípio da impessoalidade, o princípio da finalidade. Ou seja, ele não agiu visando o interesse público, ele agiu visando o seu interesse próprio. Então, ainda que tenha sido legal aquela atuação, ela não foi o quê? Legítima. Então, a gente percebe que essa legitimidade ele é muito mais abrangente do que o conceito de legalidade. Até porque, quando a gente fala do princípio, ele é tão amplo, entendeu? Que ele não se restringe em si mesmo, entendeu? Não admite que eu venha mitigar, que eu venha aplicar um ou outro, não. Eu consigo o quê? Fazer uma ponderação. O princípio, ele tanto é levado em consideração antes, quanto que depois da aplicação das leis, entendeu? Então, antes de produzir uma lei, eu tenho que analisar esse princípio. E depois, na sua aplicabilidade, eu também tenho que analisar o princípio. Tá? Então, tanto na produção quanto na aplicação, eu levo em consideração o princípio. E quando eu faço isso junto com a aplicabilidade da lei, o que ela está dizendo, eu trago aquela essência da lei que a gente viu lá atrás. E aí eu acabo tendo o quê? Uma atuação legítima da administração pública. Então, a gente não pode confundir legalidade com legitimidade. Perfeito? Legalidade, letra fria da lei, legitimidade, ó, muito mais amplo. Tá bom? Agora, a gente sabe que a grande maioria vai fazer o quê? Uma prova de múltipla escolha. Perfeito? Então é bem tranquilo de você distinguir. Se a algum momento da sua vida você vier a fazer uma prova discursiva, você já tem o quê? Junto com o seu repertório vocabular, você tem o quê? Um bom conteúdo para você dissertar sobre esse tópico aqui. Tá bom? Show de bola? Olha só. Vamos adiante aqui. Deixa eu te apagar. Duas questõezinhas aqui para a gente. De acordo com a Constituição Federal, a medida provisória, o estado de defesa e o estado de sítio constituem exceção ao princípio da legalidade na administração pública. A gente sabe que eu não tenho
exceção, assim, eu não tenho exceção. De fato, eu tenho que ter o quê? A aplicabilidade de todos os princípios. A gente conversou isso lá atrás, perfeito? Aqui, ó, quando a gente trabalhou aqui, ó, eu tenho o quê? Ó, o que ele fala? Porém, existem situações na Constituição que podem resultar em algum tipo de restrição. A palavra já está grifada aqui, mas você, ó, dá mais uma ênfase. Restrição e não uma exceção, beleza? São coisas distintas, tá? Uma restrição, ela fica mais restrito, mas não quer dizer que eu não esteja obedecendo, tá? A legalidade. Aqui, ó, que a administração ela pode extrapolar o limite da lei. Lógico, no estado de defesa, sítio, medidas provisórias, tá bom? Então, isso não é o quê? É uma exceção. É lógico, né? Eu aplico isso daqui em questões excepcionais porque elas não são a regra. Entendeu? Perfeito? Só cuidado com as palavras aí. Então, a gente sabe que essa daqui, ó, de acordo com a Constituição Federal, a medida provisória, estado de defesa e de sítio constituem exceção ao princípio da legalidade, não, e sim uma restrição ao princípio da legalidade. Até porque, para que ele possa produzir o estado, para que ele venha decretar o estado de defesa, o estado de sítio ou produzir medidas provisórias, eu tenho a lei dizendo quando ele pode, nas condições que ele pode. Logo, eu obedeci à legalidade. Perfeito? Vamos lá. Enquanto na administração privada só é permitido fazer o que a lei autoriza, na administração pública é lícito fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. Gente, isso daqui é a questão típica de concurso. Ele colocou todas as informações corretas, mas ele alterou. Perfeito? Na administração privada é que ele pode fazer tudo que não é que a lei não proíbe. Já na administração pública, ele só é permitido fazer o quê? Aquilo que a lei autoriza, tá bom? Então, isso aqui está errado, perfeito? Estamos juntos? Vamos lá? Olha só, a gente estourou nosso tempo, fechamos o princípio da legalidade e na próxima aula a gente vem trabalhando o princípio da impessoalidade, ok? Não saia daí e te aguardo aí na próxima aula, tá? Beijo no seu coração. Tchau, tchau. Clique lá